ao ambiente. No geral, tudo bem. Conviver com o juiz e com a maior parte dos funcionários, não tem problema. O calo continua o mesmo. Mas depois daquela visão, você não disse que ia se esforçar para entrar em harmonia com ele. Sim. Disse estou fazendo força para isso. Entretanto tem horas que não consigo nem olhar para ele. E o pior, é que eu sinto que ele sente prazer em ser antipático comigo. Acho que o seu desejo é me prejudicar, me ver fracassado. Mas não vai conseguir, querido. Coitado de você. Deve ser cansativo ter que conviver seguidamente com uma pessoa assim. Realmente não é fácil. Entretanto, se agora que se estamos juntos, é oportunidade para nos entendermos. E preciso analisar como posso dissolver tal animosidade. Só que ando muito assoberbado de trabalho, para pensar nisso. Contudo percebo que estou aprendendo com esta situação. Na verdade, nada é por acaso. Nesse momento a filha chora na sala e Mauri vai até o escritório avisando: mãe, a Bianca não quer mais ficar no cercado. Que é que eu faço? Já vou indo para lá, querido. E levantando-se fala para o marido: vou esquentar o jantar enquanto você toma banho. O expediente estava terminando. O movimento maior agora no fórum era dos funcionários se preparando para irem embora. A sala de Daniel se encontra vazia. Profundamente abalado, sentado frente à sua mesa onde se amontoava uma pilha de papéis, ele olha longe absorto em pensamentos. Sua expressão é de grande tristeza. Como eu fui perder este caso? Tinha certeza de que estava ganho. Aonde eu errei? O Otalício estava tão confiante em mim. Oh, meu Deus! O prejuízo que ele vai ter, por minha incompetência. Um funcionário bate na porta e tão distraído Daniel está, que não escuta a batida. Não recebendo resposta, preocupado, este entreabre a porta devagar e se assusta com a aparência de Daniel. Doutor, o senhor está bem? A voz do funcionário traz de volta, com um leve tremor. Rapidamente se recompõe, falando naturalmente: sim, Francisco. O que é? Desculpa, doutor, é que eu bati e o senhor não respondeu. Aí fiquei preocupado. Tá bem. Tudo bem. O que você quer? Eu vim lhe avisar que já estamos fechando. O senhor vai demorar, mas já está na hora. Se surpreende. Obrigado por me chamar. Já vou sair. Por favor, aguarda só um momento. Sim. Tão logo o funcionário se afasta, ele começa a guardar os papéis na pasta. Nesse momento recorda o rosto de Cristóvão. O seu olhar de vitória e deboche ao mesmo tempo. E as palavras ferinas que falou junto a seu ouvido, quando saiam da sala de julgamento. Então, ilustre colega, a competência é uma máscara difícil de ser mantida, não lhe parece? E se afasta rapidamente com um meio sorriso maldoso. Daniel não teve tempo nem presença de espírito naquele momento para responder. Afinal, estava arrasado por não ter conseguido salvar seu cliente da arapuca que fizeram contra ele. Estava sentindo o gosto amargo da derrota. Aliás, a primeira desde que chegara em Trilha das Palmeiras. Ao colocar a sentença na pasta, fica algum tempo relendo-a com atenção redobrada e percebendo uma dubiedade na forma da escrita, se enche de esperança, pensando mais animado: vou apelar. Recorrendo dessa sentença. Levando a pasta consigo ele se retira, fechando a porta da sala. Sentindo uma nova energia tomando conta dele, levanta a cabeça e aprumando o corpo sai do fórum. Ao entrar no carro, lembra de um ditado gaúcho, e sorrindo fala com otimismo para si mesmo: não está muerto que em Pelé. Giovanna acabara de dar jantar para as crianças. Enquanto esperam por Daniel, ela vai distraindo-as contando histórias. Sentadas sobre o tapete em frente à lareira acesa, procuram se aquecer do frio rigoroso que está fazendo. Nisso o telefone toca e Giovanna levanta-se para atender. É ligação de uma amiga, para ela. Oi, Giovanna.
Na tarde de sexta-feira vamos nos reunir na minha casa. Precisamos combinar o que vamos fazer no evento em comemoração ao Dia da Terceira Idade. Será que podemos contar com a tua presença dessa vez, querida? Pergunta a Yolanda, do outro lado da linha. Tua participação é muito importante. Estou pensando em apresentar números musicais dessa vez. O que achas da ideia? Simpática e conceituada professora de artes do ginásio Pinheiro Machado, Yolanda Cunha se tornou amiga de Giovanna, assim que esta chegou em Trilha das Palmeiras. Presidente de um grupo de assistência ao asilo Santa Margarida, que abriga cerca de 40 idosos, insistiu muito para que Giovanna fizesse parte do mesmo. Esta concordou, porém com a condição de não ter a obrigatoriedade de frequência às reuniões, devido à sua falta de tempo. Mas não deixa de colaborar pontualmente com as mensalidades e sempre que é requisitada para as campanhas de roupas, mantimentos etc., doa o que lhe pedem. É interessante. Mas a que horas há reunião? A partir das 3. Mas Yolanda, a essa hora estou dando aula. Começa a justificar sua provável ausência, quando repentinamente uma ideia vem à mente, modificando a sua resposta bem. Vou tentar trocar a hora do meu aluno. Se conseguir, irei com muito prazer. Vou fazer o possível. Que ótimo, querida. Ficaremos todas muito satisfeitas, pois qual de nós, além da amiga, pode cuidar com competência dessa parte musical? Obrigada, Yolanda, pela consideração. Mas esses seus elogios vão acabar me deixando vaidosa. Ri, agradecendo com sinceridade. Se conseguir trocar a aula, irei com muito prazer, minha amiga. Será ótimo. Então estaremos te aguardando. Tchau. Um beijo, o mesmo para você. E ao desligar o telefone, pensa entusiasmada. Tomara que eu consiga trocar a aula do Diego. Acho que encontrei um caminho para chegar a Dona Clotilde. Como ela está na faixa da terceira idade, talvez algumas de minhas companheiras a conheça. Um farto lanche foi servido pela dona da casa. As componentes do grupo conversavam alegremente trocando ideias, enquanto degustavam as delícias colocadas sobre a bem arrumada mesa. Ao término do mesmo, Yolanda pediu a palavra. Companheiras, estive pensando em fazer uma programação diferente este ano. Além do café colonial, como de costume, acho que poderíamos apresentar um pequeno show para os nossos velhinhos. O que vocês acham? Excelente ideia, apoia uma delas. Mas, para contratar artistas, o dinheiro que temos em caixa não é suficiente. Argumenta a tesoureira. Mas poderíamos usar a prata da casa, sugere outra. Como assim? Pergunta Yolanda. Nós mesmos poderíamos apresentar uma pequena peça de teatro, para eles. Continua a última, lá no centro espírita que eu frequento, formamos um grupo de teatro. Tenho certeza que a turma iria colaborar com o maior prazer. Bem lembrado, concorda a outra, acrescentando, e na minha igreja, temos um excelente coral. E eu posso tocar teclado, com músicas antigas ao gosto deles, se oferece Giovanna entusiasmada com a ideia. Assim eles poderão dançar um pouco, se tiverem vontade. Isso é ótimo! Exclama alegre a presidente, se tudo isso puder ser realizado, ficará excelente. E eu sugiro ainda outra coisa, volta a falar Giovanna. Lembrando-se do seu propósito, poderemos procurar senhoras amigas ou conhecidas, para colaborarem com o lanche. Assim, sobraria algum dinheiro do caixa para oferecermos flores às idosas. É uma ideia interessante. Aprovo uma outra que até então se encontrava calada. Poderíamos fazer as visitas, duas juntas, para dar uma força maior ao pedido. Que tal, topam? Claro. É bem melhor assim, concorda Giovanna. Como a aprovação é unânime a todas as sugestões, elas começam a formar os pares, que se comprometem a fazer as visitas às prováveis colaboradoras e os convites ao grupo teatral e ao coro. Então,
Mariana, está combinado. Fala Giovanna para sua companheira. Segunda-feira vamos procurar as suas duas vizinhas e essa senhora moradora recente, Dona Clotilde, que eu lhe falei. Por ser nova na cidade, deve estar ansiosa para fazer amigas. Pode ser até que ela queira se associar ao grupo. Já retornando para casa, se sente satisfeita por ter participado da reunião. Por todos os motivos. Estou feliz, pensa enquanto vai dirigindo, não só pelo fato de ter conseguido um jeito de contatar a Dona Clotilde, como tinha intencionado, mas por ter participado também do convívio agradável com o grupo e, principalmente, pela possibilidade de poder levar a alegria à vida tão sem estímulo dos velhinhos do asilo. Ao passar de frente à igreja de São Francisco de Assis, ela olha para uma imagem deste, colocada num nicho embutido, sobre a grande porta principal. Sorrindo, fala baixinho: "Ah, meu santo querido. Estou muito feliz por poder me doar como um instrumento da paz divina a levar a alegria onde houver tristeza", e com fervor, faz uma pequena prece a Deus. Obrigada, meu Pai. Obrigada por essa oportunidade. Apesar do domingo ter amanhecido ensolarado com a temperatura mais elevada, Giovanna ainda se encontrava na cama. Daniel ao seu lado lia o jornal. Enquanto isso, as crianças com os brinquedos espalhados ao redor, brincavam distraídas sobre o carpete, apesar da televisão ligada frente a elas, estar exibindo um desenho animado. Estimulada com a diminuição do frio, Giovanna lembra de convidar Dona Isantina para almoçar. Hoje está mais quente, querido. Assim ela poderá sair de casa. As duas, coitadas, ultimamente têm estado tão enclausuradas, tão sozinhas naquele apartamento. Que tal, ao invés de almoçarmos fora, fazermos um churrasco de galeto, com massa? Bem, responde Daniel jogando o jornal no chão e se espreguiçando na cama. Para ser franco, estou com preguiça. Mas acho que tens razão. Ela tem sido tão atenciosa contigo. E a Juraci, que com tanto carinho está sempre fazendo doces e balas para as crianças. Pensando bem, devemos mesmo retribuir mais seguido essa atenção, então vou telefonar agora mesmo, e passando da palavra à ação, apanha o telefone na mesinha de cabeceira e liga para Dona Isantina. Com os cabelos quase brancos, presos a um coque no alto da cabeça e envolta em pesado chale de lã verde musgo sobre o longo casaco preto, Isantina chegou sorridente. Apoiando-se elegantemente em sua bengala, sua aparência lembrava uma das figuras retratadas nas telas de Toulouse-Lautrec. "Queridos, que satisfação vir almoçar com vocês", fala alegremente. "Giovanna, tu telefonaste na hora certa. Eu tinha acabado de falar com a Juraci, que hoje precisava estar com vocês. Não é verdade, Juraci?" Esta, que vinha um pouco mais atrás carregando um grande embrulho e com um pequeno cesto pendurado ao braço, mal tem tempo de confirmar o que a senhora dissera, pois Mauritão logo a viu, correu para ela. "Tia Ju, o que tá trazendo aí?" pergunta enquanto vai puxando pelo cesto, na certeza de que boa coisa haveria ali para eles. "Espera, querido. Tia Ju já vai te dar", e se abaixando, coloca o pacote no chão e com o cesto na mão, abre os braços para receber ali a Bianca que, com seus passinhos ainda inseguros, também vinha atrás do irmão. "O pacote grande é do papai e neste cesto estão as balas de coco que eu fiz para vocês", explica beijando os dois. "Para mim?", pergunta espantado Daniel. "São os livros, meu rapaz. Mas só vou te mostrar depois do que nos acomodarmos após o almoço. É uma conversa um tanto longa", fala Isantina em tom misterioso. "Mas assim vai nos matar de curiosidade", fala Giovanna rindo. "Eu não sei se vou aguentar deixar de abrir aquele pacote, minha senhora. Eu vou já mexer nele." Brinca Daniel com esta, abraçando-a. "Nem pensar. É melhor preparar o seu galeto." Ela responde rindo. "Se estás morrendo de curiosidade,
Eu estou morrendo de fome. E o galeto assado por ele e a massa feita por Giovanna ficaram uma delícia, que foi degustada em curto espaço de tempo. Assim que terminaram de almoçar, Juraci foi tomar conta das crianças, enquanto Isantina se acomodava no sofá da sala, acompanhada do casal amigo. Daniel abre finalmente o pacote e se admira com antigos livros de direito, que pertenceram ao juiz, Dona Isantina. Esses livros são uma preciosidade. Difíceis de se encontrar hoje em dia, realmente. Ela concorda, explicando, e são apenas alguns poucos que fazem parte da grande biblioteca formada por Teobaldo, durante toda a sua vida. Que beleza, querida amiga. Mas por que para mim? Pergunta admirado. Não ia doar toda a biblioteca para a Universidade de Trilha das Palmeiras? Sim. Era meu intento. Mas mudei de ideia e quero oferecê-la toda para ti. Como? Para mim? É um presente inestimável. Jamais pensei em possuir algo assim. E a universidade? Para a universidade vou doar o diploma e as fotos de Teobaldo, relacionadas com o crescimento da faculdade de Direito. Esta foi a primeira faculdade implantada na cidade e ele foi um dos seus primeiros catedráticos, tendo lecionado por anos a fio. Eu nem sei o que lhe dizer, fala emocionado. Muito obrigado. Então trata de mandar buscar o restante, porque eu só pude trazer essa amostra, diz sorrindo feliz. Giovanna, que até então se mantivera calada, olhando comovida a cena, pergunta curiosa, mas a senhora falou numa conversa longa. O que quis dizer com isso? Sim, querida, olhando para ambos, suspira saudosa, é que esta noite passada eu tive um sonho. Um sonho lindo e nítido. Sonhei com o meu querido Teobaldo. Isantina se cala por alguns instantes, enquanto os olhos ganham um brilho de intensa felicidade. Os ouvintes atentos respeitam seu silêncio, apesar da expectativa plena de curiosidade. Tentando conter a emoção, ela começa a relatar o que sonhara. Eu estava aqui na casa, passeando pelo jardim interno. Quando cheguei frente à porta do antigo escritório, olhei para dentro. Teobaldo estava lá, em frente à estante, segurando um livro aberto nas mãos. Ao me ver sorriu, e me chamou. Venha, querida, quero lhe dizer uma coisa. Assim que cheguei junto a ele, beijou-me no rosto e fechando o livro, colocou-o na estante falando, veja. Eles têm que ficar no seu lugar. À medida que falava, sua voz ia diminuindo, tudo mais ia ficando enevoado. A sua última frase então, sou quase inaudível. Dia virá em que eles serão úteis àquele que segue adiante de meu caminho. Com os olhos cheios d'água, ela faz uma pausa para diminuir a emotividade que começa a embargar a sua voz. Pouco depois continua, acordei em seguida com o coração disparado pela emoção, sentindo ainda em meu rosto o calor do seu beijo. Eu senti a sua presença. Minha respiração arfava como se estivesse retornado de uma longa viagem pelo tempo. Compreendi então, que ele havia se referido a ti, Daniel. Entenderam agora, porque eu precisava falar com vocês. Comovida, Giovanna se apressa a responder, claro, Dona Isaltina. Os livros retornarão ao seu lugar. Contudo Daniel emocionado, não consegue articular nenhuma palavra e fica olhando os livros pensativos. Qual será o motivo que me levará a precisar desses livros? E o que o juiz quis dizer com seguir adiante o seu caminho? Estacionando o carro em frente à farmácia Verônica, Giovanna, acompanhada da companheira Mariana, salta em frente ao portão de entrada da casa de Dona Clotilde. Tendo conseguido o número do telefone desta, ela pudera marcar a visita. O telefonema deixara a senhora comovida por ser lembrada e curiosa em conhecer as jovens que a visitariam. Assim fizeram um bolo para oferecer a estas. Na hora aprazada, as esperava ansiosa e tão logo a campainha toca, ela vai atender ligeiro. Após as apresentações, Dona Clotilde segue com elas para a sala de estar. Enquanto ela vai servindo o bolo com refrigerante,
Giovanna aborda o motivo da visita. Achando interessante o propósito do evento, Clotilde, animada com a possibilidade de conhecer prováveis amigas, concorda amavelmente em ajudá-las no café colonial. Estamos muito felizes por ter aceito o nosso convite, fala Mariana. Será de grande valia a sua ajuda, Dona Clotilde, acrescenta Giovanna. Sempre nos sentimos bem, quando somos úteis a alguém. Ela se mostra satisfeita e ao mesmo tempo curiosa. Que bom que vocês me convidaram. Mas, como se lembraram de mim, se eu ainda não conheço quase ninguém aqui na cidade, foi por acaso, conta sorrindo Giovanna. Haviam-me dito que junto à farmácia morava uma senhora que fazia tricô sob encomenda. Quando me informei na farmácia, me disseram que eu estava equivocada. Que a senhora e seu marido eram moradores recentes. Por isso, quando o grupo resolveu convidar senhoras da sociedade para colaborar conosco, Giovanna se lembrou da senhora. Explica Mariana. Que ótima lembrança vocês tiveram. Sabe, morei muitos anos na capital e lá sempre me envolvi em grupos como esse, mas, desculpa a minha curiosidade, volta a falar Mariana, porque a senhora e seu marido resolveram se mudar para aqui. É que nosso único filho está radicado nos Estados Unidos. Formou família lá. Então achamos que na nossa idade, morar sozinhos numa cidade grande onde a violência e a insegurança crescem com muita rapidez hoje em dia, não é bom. Assim meu marido e eu, resolvemos buscar a paz de uma cidade menor, onde temos sobrinhos e alguns parentes. E compramos esta casa. Qual é a sua família? Talvez eu conheça, Mariana continua perguntando interessada. A família Borghetti. Tu a conheces? Claro. Que coincidência. Cursei a faculdade de nutrição com a Sandra Borghetti. Fomos colegas de turma, pois é a minha sobrinha, esclarece satisfeita a dona Clotilde. Ela é um dos motivos de eu estar aqui em Trilha das Palmeiras, porém, mudando de expressão, falo agora preocupada, só que não esperávamos encontrar assalto à mão armada, tão pertinho de nós. Ficamos um tanto decepcionados. Giovanna ouvindo isso pensa alvoroçada, meu Deus. Eu é que não esperava entrar nesse assunto com tanta rapidez, e comenta em seguida, para não perder a oportunidade. E a senhora viu como aconteceu? Sim. Eu estava na área de serviço, estendendo umas roupas que acabara de lavar na máquina. Mais alvoroçada ainda, Giovanna pensa, então eu estou certa. Lá embaixo é a parte de serviço, e continua perguntando, e o que a senhora viu? Bem, eu não vi. Ouvi quando uma voz de homem falou para outro não se encostar na janela, que poderia quebrar o vidro. Eu já ia reclamar com eles, quando escutei algo caindo no chão e uma voz de homem gritando, toma, é tudo teu. E um outro berrou, tá louco, cara? E o outro gritou de novo uma coisa que eu não entendi direito. Acho que foi idiota, eu tô de espis, não sei o que. E ouvi barulho de porta de carro bater e disparar mais abaixo. Aí começou a correria e a gritaria do dono da farmácia e eu fiquei morrendo de medo, de que pulassem para o quintal da minha casa. Só sei que estou com medo até hoje, coitada da senhora, deve ter levado mesmo um susto enorme, fala Mariana. É verdade. Mas agora o Tibério mandou colocar uma grade cobrindo a janela basculante e uma série de pontas de ferro no correr do muro, para evitar que alguém pule por ele. Só que estão demorando a fazer o serviço. Já era para ter sido colocado em seguida. Giovanna com o coração disparado pensa tomada de grande excitação, Jesus. Mal posso acreditar. Consegui a testemunha que Dani precisa para salvar aqueles bugres. E procurando não demonstrar o vulcão de alegria que está fervendo dentro dela, volta a falar, e a senhora ficou sabendo o que aconteceu depois. Mais ou menos. Sei que prenderam 2 bugres que juram inocência, mas eu não quis falar nada, para não me envolver nessa confusão. Afinal, me mudei para aqui em busca de segurança.
A minha família me aconselhou a ficar calada, porque essa gente é muito vingativa. Eles podem voltar para nos atacarem, e com uma expressão de medo, confessa, ficamos até um pouco arrependidos de termos nos mudado para aqui, mas isso não é comum nesta cidade. A senhora não tenha receio. A vida aqui é muito boa, fala Giovanna sorrindo. Na tentativa de ganhar a simpatia dela, eu também me mudei há pouco menos de um ano e estou adorando morar aqui. A senhora vai gostar, reforça Mariana. Vai conhecer o nosso grupo e, quem sabe, começa a participar ativamente dele. Seria uma ótima aquisição para nós. A senhora parece ser muito ativa. Envaidecida com estas palavras, Dona Clotilde faz questão que elas conheçam a casa toda. Percorrendo-a, Giovanna, mais empolgada ainda por poder observar detidamente a parte de serviço, vai pensando: eu não acredito que isso esteja acontecendo. Ver o basculante pela parte de dentro é sorte demais. E imensamente feliz, faz uma prece: obrigada, Jesus. Tenho certeza de que foi tua luz que me indicou o caminho que poderá salvar aqueles inocentes. Após as crianças terem adormecido, Giovanna foi para o escritório conversar com Daniel. Este, apesar de ter ficado muito satisfeito com a visita dela, Dona Clotilde, permaneceu com a expressão preocupada e um tanto calado durante o jantar. Até mesmo com as crianças falou pouco. Giovanna, percebendo que algo de desagradável deveria ter ocorrido durante o dia, não o pressionou para contar. Respeitou seu silêncio naquele momento. Entretanto, na quietude da noite, poderiam falar à vontade. Sentando-se no braço da poltrona onde ele se encontrava lendo, inicia a conversa: querido, o que está se passando? Sinto que estás muito preocupado. É que eu perdi a causa do Otalício Freitas. Não sei como, mas perdi completamente. Perdeu. Ela se espanta. E não podes recorrer? Claro que posso, querida. Mas fiquei arrasado, e com olhar pensativo, comenta: estou arquitetando uma saída. Por isso estou meio calado. Sei que irás encontrar essa saída, sorrindo. Procura animá-lo. Tens inteligência suficiente para conseguir, e se eu não conseguir? Como ficará meu cliente? Ela fica pensativa por uns momentos, olhando para ele e acariciando sua cabeça. Então, volta a falar com firmeza: Dani, se acreditamos realmente no que temos aprendido, temos que entender que às vezes, apesar de lutarmos bastante por algo, somos apenas instrumento para que um resgate aconteça. Se o teu cliente tiver que passar por uma derrota necessária à sua existência presente, por uma questão de retorno, ninguém, nem nada no mundo impedirá que isso aconteça. Admirado com a coerência de suas palavras, ele admite: é verdade, querida. Não havia pensado nisso. Mas como é difícil à luz da lógica e da nossa existência terrena, aceitarmos derrotas com naturalidade. Só que numa aparente derrota nessa nossa vida física, material, está sempre escondida uma vitória espiritual, mas dentro da nossa pequena visão, tão defeituosa, não é fácil entender isso. Fala pensativo, assim como eu sei que devo compreender também, que além de aceitar a derrota, devo me analisar profundamente para ver aonde o que preciso mudar em mim. Obrigada, querida, pelo alerta. E, comovido, toma de sua mão beijando-a carinhosamente. Mas isso não quer dizer que tu não lutes com toda a energia. Pois pode ser que o resgate esteja exatamente na luta pela vitória. E beijando no rosto, levanta-se da poltrona: bem, vou te deixar agora. Sei que queres ficar estudando, então vou me deitar. O dia hoje foi muito cansativo e cheio de emoções novas. Segurando-a pela mão, ele pede: espera um momento, querida. Ainda não te agradeci o suficiente pelo excelente trabalho que fizeste. E levantado-se também, se mostra arrependido: me perdoa. Fui egoísta. Fiquei tão abalado com a minha derrota,
Que não demonstrei o quanto foi importante tu encontrares Dona Clotilde. Oh, Dani. Que bom me falares assim. Eu tinha ficado mesmo um pouco murcha com o teu silêncio. Admirei muito a tua atuação. Quero que saibas que se eu conseguir salvar aqueles dois, terá sido pela tua capacidade em conceber um plano tão engenhoso. Também não precisa exagerar, querido. Foi muito mais sorte e coincidência do que imaginação. Fala com modéstia, mas ao mesmo tempo envaidecida com os elogios do marido. Só que daqui para frente, sempre que precisar de um detetive eficiente, tu serás contratada. Fala brincando, e não poderás recusar. Vou pensar no teu caso, brincando também. Vai se retirando para o quarto. Boa noite, amor. Vê se não demoras muito, tá? Vou tentar, querida. Boa noite também. E em seguida, ele mergulha na leitura do processo. Porém, apesar de ter colocado o máximo da sua atenção para preparar a apelação, ainda não estava satisfeito com a estrutura que dera esta. Cansado, com o sono chegando, prefere deixar para finalizá-la na noite seguinte. Não queria trabalhar em cima desse processo lá no fórum. A possibilidade de se deparar com Cristóvão ou mesmo apenas sentir a proximidade da sua presença perturbava-o. Assim, resolve se deitar. Eram 4 grandes caixas que o rapaz do frete acabara de descarregar de sua caminhonete. Aonde é para colocar, dona? Pergunta este para Georgina, que o atendera no portão. No fundo da garagem, junto àquela porta, responde esta, indicando-lhe o caminho. Pouco depois do rapaz se retirar, Giovanna sai de seu estúdio acompanhada de um aluno. Hoje você foi muito bem, Gustavo. Está progredindo bastante, obrigado, professora. Até quarta-feira. Despedindo-se dela, sai em direção à rua. Meu Deus, espanta-se Giovanna ao ver as caixas. Tudo isso. Esses livros vão lotar as estantes. Ponto pobre do meu estúdio vai virar escritório. Entretanto, lembrando-se da promessa feita a Isantina, em colocar os livros de volta, suspira fundo. Fazer o quê? E dispondo-se a cumprir o prometido, ordena, vamos ao trabalho, Georgina. Chama Rosa para ajudar também. Preciso aproveitar essa manhã que não tenho mais nenhum aluno marcado. Apesar de trabalharem ligeiro, entretanto, com o tempo dividido no atendimento às crianças, levaram quase 2 horas para arrumarem tudo. Nossa mãe, Rosa se assusta com a hora. 10 para as 11. Vou voltar correndo para minha cozinha, senão quando o patrão chegar ao meio-dia, não tem almoço pronto. Tens razão, Rosa. Vá ligeiro e obrigada pela ajuda. E cansada, Giovanna fica olhando para seu estúdio, pensando entristecida, que pena. Perdeu todo o charme com essas estantes lotadas. Mas, também, não ficou feio. E afinal, esses livros são um belo patrimônio. Sentindo-se consolada, se aproxima das crianças que brincavam no jardim. Acabou a brincadeira, queridos. É hora de tomar banho. Venham com a mãe, e levando-as pela mão, retiram-se para o interior da casa. Assim que Daniel chegou, Giovanna levou-o para ver o estúdio. Este se admira, como trabalhaste ligeiro, querida. Mas mudou um pouco o aspecto do teu canto. Não estás aborrecida com isso? Preocupa-se ele. Não, já me conformei. Eles só podiam ficar aqui mesmo. Não temos outro lugar para colocá-los. Além disso, não é comum a um jovem advogado ter uma biblioteca tão valorosa assim. Devemos mesmo preservá-la, só que às vezes, amor, terás que dividir um pouco o teu espaço comigo. E num jeito brincalhão, pergunta, quanto terei que pagar de aluguel? Saberás na hora certa, responde ela, rindo. Daniel se aproximando da estante alisa com admiração alguns volumes. Repentinamente um arrepio quente corre em suas costas. Uma luz de um amarelo bem claro, brilhante, inunda sua mente, enquanto uma voz fala em seu interior, sempre que precisares de minha ajuda,
Virei em teu auxílio. Inesperadamente também, ele volta ao seu normal. Foi tudo tão rápido que Giovanna, um pouco mais adiante, lendo alguns títulos, nada percebeu. Porém, apreensiva com a hora, chama pelo marido. Vamos almoçar, querido. A comida já deve estar servida, e abraçados entram na casa. Daniel não conseguia dormir. O sono não vinha e sentia-se angustiado. As palavras maldosas de Cristóvão e as suas expressões de deboche, volta e meia vinham à lembrança, entremeadas de pensamentos negativos e recordações da existência passada quando ambos eram inimigos declarados. Ele havia se deitado relativamente cedo. Não demorara muito para finalizar a apelação no caso Otalício, mas não ficara totalmente satisfeito. Temia perder a questão novamente. Nem o carinho de Giovanna, que dormia agora profundamente ao seu lado, conseguira libertá-lo da angústia que sentia. Deste modo, fingira adormecer, para que ela pudesse se entregar ao sono tranquilamente. É melhor eu me levantar. Preciso parar de pensar tanta bobagem. Talvez andando me venha o sono. Enquanto isso vou reler novamente a apelação. Pensando assim, ele se levanta com maior cuidado para não acordar a esposa. E descendo as escadas, segue para seu escritório. Sentado frente à sua mesa, com a cabeça apoiada na mão esquerda, vai lendo com vagar o que havia escrito. Mas sente-se inseguro. Não sei, sinto que falta alguma coisa, mas não consigo atinar o que. Meio desanimado, faz uma prece pedindo a Jesus que ilumine sua inteligência, para que ele consiga restabelecer a verdade no caso. De repente lembra-se do juiz, como ele julgaria esse caso. E apanhando o xerox da sentença, volta a analisá-la. Resolve então anotar os itens referentes à sua análise em uma folha em branco. Ao iniciar a escrita, uma leve dormência toma conta de seu braço. Sacode a mão na tentativa de ativar a circulação, pensando, devo estar com algum problema na coluna. Droga! Acho que estou precisando fazer ginástica. Sentindo alívio, recomeça a escrever. Contudo a dormência retorna, dessa vez mais forte, e antes que ele levante a mão do papel, é compelido a continuar escrevendo. Admirado, contra sua vontade ele preenche totalmente a folha, ininterruptamente, numa letra mais graúda e sem muita coordenação. Ao término da escrita, ele lê a assinatura, seu amigo na espiritualidade, Teobaldo. E tomado de grande emoção, recorda as palavras que ouvira em sua mente quando estava apreciando os livros do juiz. Ele nunca tinha psicografado e nem sabia como isso acontecia. Impressionado, começa a ler o que escrevera. A angústia pelos desapontamentos, pelas traições e demais desmandos humanos, deve ser alijada de seu coração. Abra-o para o amor divino, o amor que Jesus nos irradia, e confie nele. Confie na justiça divina de nosso Pai maior e confie também no auxílio de Xangô, guia espiritual da justiça na terra. Acalme-se. A calma oriunda do amor de Jesus afasta os empecilhos do caminho, porque clareia o raciocínio. Ore com fé e confie. Aquilo que for produto da inveja, da ganância e da maldade humana, será afastado de seu caminho e do caminho de seu cliente. Aquilo que não faz parte do karma é retirado. Que ambos aceitem o que estão passando neste momento como prova, expiação. Aceitem, mas lutem por seus direitos orientados pela justiça e pelo bem. Não receiem, vocês sairão vitoriosos. A justiça dos homens é falha, mas a justiça divina é perfeita. Muitas vezes uma situação parece difícil, intransponível, mas como num passe de mágica, vem a vitória, o outro lado da moeda. Não desanime, meu jovem, confie e trabalhe com os olhos abertos e atento aos menores detalhes. Sabe que fui um juiz na terra. Portanto lidei muito com a alma do ser humano. Não é fácil se vencer as tentações do mundo material. Não é fácil dominar a matéria com as suas fraquezas. Perdoe a quem procura lhe fazer mal.
Não guarde rancor em seu coração. O perdão é o bálsamo para o coração aflito. Perdoando se alcança paz interior e com a paz, o raciocínio torna-se claro e alcança-se a vitória. Não se deixe perturbar pelos inimigos. E não reforce nessa vida atual as inimizades de tempos idos. Ore por eles, conforme Jesus nos ensinou, para que a harmonia se instale em seus corações, dissolvendo ódios passados. Ouça sua voz interior. Ouça o seu guia que sempre lhe acompanha. E que Jesus o abençoe. Seu amigo na espiritualidade, Teobaldo. Abismado, Daniel lê e relê o que acabara de escrever. Admirando o teor da escrita, sente-se tranquilo, em paz. Que lição maravilhosa recebi e que forte incentivo para lutar e confiar na vitória. Pensa emocionado. Sentindo ainda uma energia diferente envolvendo-o, percebe que não está sozinho. Deduz então que é o Dr. Teobaldo que se encontra ainda a seu lado e profundamente grato, dirige-se a ele em pensamento. Obrigado, amigo, obrigado por tudo. Sinto-me em paz e confiante na vitória advinda da justiça divina. E vou procurar seguir os seus conselhos. Muito obrigado. Ainda sob o impacto desse acontecimento, ele pensa, então é assim que se psicografa. Nunca pensei que isso acontecesse comigo. Esta mensagem está me indicando que devo prestar mais atenção às menores coisas. O que será que existe nas entrelinhas desse processo? E tomado de uma grande disposição, toma uma resolução, não vou me precipitar. Acho que estou no caminho certo, apelando da sentença, mas vou examinar detidamente mais uma vez o processo. Talvez exista alguma coisa importante que tenha me escapado e que eu possa usar dessa vez. Sentindo-se revigorado, recolhe os papéis espalhados sobre a mesa, guardando-os e, com especial carinho, coloca a mensagem na gaveta de seus pertences pessoais. Mal acabara de fechá-la, uma pergunta surge em sua mente. Todo esse empenho em resolver esta e outras questões, é realmente com o desejo de ajudar a quem precisa ou é consequência de vaidade em ser sempre um vencedor e, mais ainda, o desejo de ganhar a batalha sobre o seu opositor? Surpreso com tal pensamento, resolve meditar sobre ele. Suspirando fundo, procura se interiorizar e busca avaliar em seu íntimo a realidade de seus sentimentos. Confesso que tenho uma certa dose de vaidade. Acho bom ser vencedor, não gosto de perder. Confesso que gostaria também de revidar a arrogância e a antipatia do Cristóvão. Mas, são razões menores. O principal motivo que me leva a lutar, tenho certeza dentro de mim, é o desejo de ajudar a quem precisa. Caso contrário, não teria escolhido ser defensor público. Teria lucros bem maiores se me dedicasse ao exercício de minha profissão, formando uma banca particular. Terminando essa autoanálise, sente-se em paz, satisfeito consigo mesmo. E essa paz adquirida lhe favorece o sono. Retornando a seu quarto, deita-se, adormecendo em seguida. Logo após o almoço, Giovanna e Daniel foram para o jardim com os filhos, para aproveitarem o pouco tempo que ainda dispunham antes do retorno ao trabalho. Brincavam com os filhos e se aqueciam ao calor do sol. Nisso o telefone toca e ela corre atender. Entusiasmada, Giovanna retorna com a notícia que acabara de receber. Sua mãe chegaria dentro de 2 dias, para ajudá-la na preparação da festa do primeiro aniversário de Bianca. Que ótimo, querida! Informa-me com antecedência o horário de sua chegada, para eu poder buscá-la na rodoviária. Faço questão disso. Vai deixá-la muito satisfeita, querido. Trace mais animada ainda, explica, sabe, querido. Além de eu estar morrendo de saudades da mãe, é muito bom contar com a ajuda dela. Não disponho de tempo livre para cuidar da decoração e etc. Assim ela fará tudo para mim. E os meus pais, ela disse quando eles virão? Sim. Na antevéspera da festa. E o tio Francisco também, comunica feliz.
Rindo ele comenta brincando. Então as ovelhas das duas paróquias vão ficar abandonadas. Periga dispersarem, seu bobo, retruca rindo da piada. Ah, e tem mais. Como o tio e o teu pai voltarão em seguida, por causa das ovelhas, ele a interrompe, tornando a rir. Exatamente. Então as duas resolveram ficar mais uma semana para participarem da festa da terceira idade. Não é legal. Tua mãe poderá tocar piano também. Gostei muito da ideia. Verificando a hora no relógio, Daniel avisa, já está na hora, querida. Apronta o Mauri que eu vou deixá-lo na creche. Enquanto espero, cuidarei da Bianca. Levantando a filha no colo, beija-a, falando carinhosamente. Então, a minha princesinha querida já vai completar um aninho. E vai ter uma festa muito linda. E passeando com ela no colo, sem querer, seu pensamento retorna ao dia do seu nascimento. Ainda bem que a Giovanna realmente superou a crise da cirurgia e não se frustrou com a interrupção da sua carreira. Como ela está bem. Graças a Deus. É incrível como tanta coisa aconteceu nesse ano. Quantas experiências novas. E o retorno da minha sensibilidade mediúnica. Tão rápido, que até me assusta. Sinto que a minha consciência se expande mais a cada dia. O que será que está para acontecer? Obrigada, Dona Clotilde, por me receber, fala Giovanna, tão logo é recebida pela senhora, entrando em sua casa. Mas como não iria recebê-la, minha jovem amiga? É um prazer conversar contigo. E levando-a para a sala de visitas, convida a se acomodar. Venha, sente-se aqui. Aceitas um refrigerante? Não, obrigada. Não agora, recusa com um sorriso, um tanto encabulada. A senhora, percebendo o constrangimento dela, procura deixá-la à vontade. E os preparativos da festa, como estão indo? Estou ansiosa para que chegue o dia. Estão correndo bem, Dona Clotilde. Aliás, quero cumprimentá-la pelos belos pensamentos que nos enviou. A sua ideia de colocar uns dizeres nas rosas que vamos oferecer aos homenageados, foi excelente. Fico feliz em saber disso. Se precisarem mais, é só me pedir. A minha vida toda gostei de escrever trovas e pensamentos. Tenho também uma boa coleção de autores conhecidos e desconhecidos. Sentindo-se mais descontraída, Giovanna dá início ao assunto que levou a visitá-la. A senhora escreve muito bem. Aliás, foi lendo um de seus pensamentos, que resolvi procurá-la. Sorrindo envaidecida, esta pergunta curiosa, e posso saber qual deles? A vida só tem sentido quando nos tornamos úteis aos nossos semelhantes. Foi baseada nisso que vim conversar consigo. Ela esclarece ainda insegura. Pois confesso que fiquei curiosa em saber que assunto importante querias falar comigo. Então, acho que estás querendo me pedir algo, sorri Dona Clotilde, em que posso ser útil? Bem, na visita que Mariana e eu lhe fizemos na semana passada, a senhora disse uma coisa que é de suma importância para meu marido. Para seu marido. Espanta-se ela, o que foi que eu disse de tão importante? Quando eu contei para ele a nossa vinda à sua casa, comentei a sua preocupação em relação à segurança aqui na cidade e o susto que a senhora levou com o assalto à farmácia. Sim, interrompe Dona Clotilde, que a essa altura, além de intrigada, sente-se temerosa. Mas o que tem isso de importante? Percebendo o receio que se estampava no rosto dela, Giovanna procura tranquilizá-la. Nada que lhe prejudique, Dona Clotilde. Não se preocupe. É que a senhora contou sobre os homens que se encostaram na janela basculante e o que se passara na calçada, após o assalto. E isso é muito, muito importante para salvar dois inocentes da cadeia. Mas o que o seu marido tem a ver com tudo isso? É que ele é o defensor público e vai defender aqueles dois burgueses que estão sendo acusados do assalto. E a senhora é a única testemunha que poderá ajudá-los. Mas querida, eu nada a vi,
Apenas ouvi. Tu has de compreender que se eu for testemunhar isso, corro perigo, declara esta já demonstrando seu receio e desagrado por se envolver nesse assunto. Ademais, essa raça de bugres é ladra por natureza. São perigosos, não me agrada nenhum envolvimento com eles. Procurando esconder a irritação que tais palavras causam a ela, Giovanna fala com paciência e educadamente. Dona Clotilde, a senhora que é uma pessoa sensível e de bons sentimentos, deve compreender que em todas as raças existem pessoas boas e ruins. Não podemos condenar toda uma raça, por alguns de seus componentes de índole negativa, mas todos os bugres que tenho conhecido são desse tipo. Continua esta intransigente em sua opinião já formada a respeito deles. Porém acredito que a senhora jamais tenha convivido com algum deles. Não é verdade? Sim, concordo a contragosto, mas o que se vê pelas ruas já dá para se fazer uma ideia de como eles são. E a grande quantidade de brancos que vê pelas ruas? São todas pessoas corretas. Quantos assaltantes e criminosos são brancos? E, no entanto, nem por isso estigmatizamos a raça branca como perigosa e desonesta, mas afinal, Giovanna, onde está querendo chegar? O que eu já lhe disse, Dona Clotilde. Esses bugres em questão são inocentes. Mas as provas circunstanciais os incriminam, porque não dispõem de nenhuma testemunha a seu favor. Percebe quanto a senhora é importante. Mas por que defendes tantos bugres, não somente a eles, mas a todos os que são minorias e menosprezados pela nossa raça branca que se julga superior, sem dar o apoio e incentivo necessário ao fortalecimento deles? E sobretudo os bugres, sim. Porque nos referimos a estes, não como cidadãos brasileiros, mas sempre como bugres, índios, uma raça decadente em extinção. Nos esquecendo que eles eram os donos dessa nossa terra, antes da chegada da raça branca, que usurpou os seus direitos, roubando a terra que a eles pertencia. São eles os verdadeiros brasileiros por direito. Ponto de exclamação. De repente Giovanna se dá conta, ao ver a expressão de espanto de sua ouvinte, que estava se alongando demais e com emotividade exacerbada. Me perdoa, Dona Clotilde, estou extrapolando, mas esse é um assunto que mexe com meus sentimentos. Não, filha, nada tenho a te perdoar. Muito pelo contrário, estou apreciando o que estás expondo e a maneira como procuras defender aos nossos semelhantes. O que estás dizendo é cristão. É o que Jesus nos deixou de ensinamento: amarmos uns aos outros, e que dificilmente cumprimos no decorrer de nossa existência. Continue, por favor. Surpresa com o interesse despertado, ela volta ao propósito da sua visita. Por isso, Dona Clotilde, é que vim lhe pedir o seu auxílio. Esses pobres homens estão correndo o risco de serem presos por muitos anos, pagando por um crime que eles não cometeram. São os pobres coitados que estavam no lugar errado, na hora errada. Somente com seu testemunho, meu marido poderá ajudá-los. O que eu vim lhe pedir é a sua concordância em receber o meu marido para que ele possa conversar consigo e expor a situação do ponto de vista judicial. A senhora concordaria em conceder-lhe esse encontro? É um encontro informal, sem nenhum comprometimento de sua parte. Giovanna se cala aguardando uma resposta. Como essa não vem, pois Dona Clotilde permanece calada, olhando-a pensativa, ela insiste. Tenho certeza de que gostará de Daniel. É um homem inteligente, bom, de caráter honesto e interessado em ajudar as pessoas que, pela falta de condições financeiras, não têm possibilidade de se defenderem dos poderosos. Por isso ele escolheu ser defensor público. Sei que a senhora gostará de conversar com ele. Sorrindo compreensiva, a senhora responde: minha jovem amiga, tu deverias ter se formado em direito. Darias uma ótima advogada. Estou também apreciando o amor e a admiração que demonstras pelo teu marido. Só por isso, sinto vontade de conhecê-lo. Está bem. Conseguiste. Diz para ele me telefonar,
marcando uma hora em que ambos estejamos disponíveis. Feliz por ter obtido o que pretendia, Giovanna se expressa alegremente. Oh, Dona Clotilde! A senhora não imagina o quanto me deixa feliz essa sua aquiescência ao meu pedido. Eu sei que a senhora vai gostar muito do Daniel. Mas quero lhe avisar uma coisa. Voltando a se preocupar, esta interrompe. Avisar o quê, minha jovem? Disseste-me que é um encontro sem comprometimento. Rindo, Giovanna continua o que ia dizer. Não se assuste. Estou só querendo lhe preparar para uma surpresa. Porque esse homem que eu amo e aprecio tanto, é bugre. Um bugre que teve a oportunidade através da educação que recebeu, de desenvolver a sua inteligência e as suas qualidades. Um bugre. Esta se espanta, mas como teu sobrenome, minha querida, é alemão. Não és casada legalmente com ele. Giovanna sorri compreensiva. Sou sim. Meu sobrenome é o dele. Daniel tem o sobrenome de seus pais adotivos, Schmid. Ele foi adotado ao nascer por um casal de alemães, que sentem muita admiração e amor pelo filho que tem. Seu pai é um pastor luterano, muito orgulhoso das qualidades de Daniel. Olha, minha jovem amiga, cresce mais ainda a minha curiosidade em conhecer o teu amado Daniel. Tenho certeza de que meu marido e eu nos sentiremos honrados com a sua visita, e amavelmente convida, e venha junto com ele também, pois ainda não tiveste a ocasião de conhecer o meu marido, a quem amo com admiração semelhante à tua. Após a noite em que receber a mensagem espiritual, através da psicografia, Daniel se empenhara a fundo na leitura do processo de Otalício Freitas. No dia seguinte, ainda sem ter chegado a uma conclusão, em dado momento, sentira vontade de procurar entre os livros do juiz Teobaldo, algum que lhe esclarecesse uns itens da questão. Depois de uma minuciosa busca, encontrara o que precisava. A sua intuição estava certa. Achara uma jurisprudência sobre um caso semelhante ao do seu cliente. Era uma saída. E assim, novamente dera a entrada do processo na justiça, recorrendo da sentença. Agora era só esperar o julgamento. Mas ele acreditava na vitória. Tinha dentro de si a certeza de que dessa vez, ganharia a questão. Com o ânimo redobrado, trabalhou o resto da semana, cuidando de vários processos menores. Fechou os ouvidos às piadas mordazes que Cristóvão de vez em quando dirigia a ele. Não mais estava se deixando irritar por essas provocações maldosas, simplesmente as ignorava. Levava o seu trabalho a sério, sem se perturbar. Chegara finalmente a tarde de sexta-feira, tão ansiosamente esperada. A visita à Dona Clotilde estava prevista para as 17 horas. Um pouco tenso, Daniel apanhou Giovanna em casa, meia hora antes da hora marcada. Apesar da esperança que sentiam, o receio de receberem uma negativa estava presente em suas mentes, deixando-os inseguros. Sorridente, Dona Clotilde abriu a porta para eles, convidando-os a entrar. Um pouco mais atrás, seu marido os aguardava na entrada da sala de visitas. Com um largo sorriso, estende a mão para eles e com um aperto firme, apresenta-se. Muito prazer em recebê-los em minha casa. Tibério Inmer a seu dispor, e encaminhando-os para dentro da sala, convida, por favor, queiram sentar-se. Dono de um temperamento afável, inspira simpatia à primeira vista. Aparentando descendência alemã, tem uma complexão robusta e alta estatura. Com a cabeça meio calva, seu rosto corado, ostentando um farto bigode, é iluminado pelo olhar alegre de seus olhos azuis. A barriga um tanto proeminente, denota talvez uma vida sedentária, além do gosto por uma cerveja. Seu jeito bonachão contrasta com o temperamento suave e o porte esbelto, elegante, de sua esposa. Minha mulher tem falado muito na senhora, Dona Giovanna, mas vejo que não exagerou, elogia esta, enquanto vão se sentando. E em seguida, com seu sorriso simpático, dirige-se a Daniel,
E o senhor defensor, me acompanha numa cervejinha Bock, própria para o frio que anda fazendo. Este, apesar de não apreciar muito esta bebida, aceita para ser gentil. Pressuroso, Tibério vai buscá-lo.